Vai se f... É o que talvez um chimpanzé gostaria de dizer quando ele está se sentindo muito irritado. Mas desde a última vez que eu chequei, chimpanzés não falam português. Então, para expressar o seu descontentamento, eles usam excremento. Agora imagina a seguinte cena. Um pesquisador humano tentando ensinar língua de sinais para esses macacos na maior boa vontade e ter que receber uma cocosada nas costas. Então nada melhor do que treinar eles para usar uma privada ou uma bacia para fazer as suas necessidades. E assim como crianças humanas, esse tipo de treinamento faz com que desde pequenos os chimpanzés aprendam a evitar o contato com seus excrementos. É criado um nojo, um tabu sobre aquela coisa que agora parece tão desagradável. Tá, mas então com essa aversão, sem poder fisicamente tocar nas fezes, como que agora um macaco poderia expressar a sua irritação? Bom, um grupo de pesquisadores ensinou vários gestos para esses primatas aprenderem a língua de sinais. E o de bater o punho fechado debaixo do queixo significava excrementos. E aí, sem nenhum cientista ensinar mais nada, espontaneamente os chimpanzés começaram a usar esse gesto em contextos parecidos com o que a gente usa a palavra merda. Quando um chimpanzé ficava irritado com o outro, então ele fazia, na verdade, gestos que seriam algo como macaco excremento, macaco excremento. Ou seja, naquele momento, os cientistas perceberam que os macacos estavam falando muito palavrão, o que foi incrível e inadequado. Isso significa que humanos e chimpanzés possuem algo em comum, que faz com que a gente fale palavrão. E esse elo está aqui dentro, no seu cérebro. Uma prova disso foi que depois de um derrame, o cérebro de um famoso poeta francês do século XIX ficou com danos irreparáveis. Naquele momento em diante, Charles Baudelaire, com apenas 45 anos, nunca mais voltou a falar uma palavra sequer, exceto um palavrão. Ele usava essa palavra feia não de maneira aleatória, mas somente em contextos que demonstravam a sua intenção de ofender as suas cuidadoras. Ele sabia o que estava falando. Ou seja, o cérebro humano trata palavrões de um jeito diferente do resto das palavras. Elas normalmente são produzidas e processadas no córtex cerebral. É lá onde estão as sofisticadas regras racionais de qualquer idioma humano. O desenvolvimento dessa parte do cérebro é relativamente recente na nossa história evolutiva. Foi ela que nos fez tão especiais em relação a outros primatas. Porém, existe outra região cerebral que é mais antiga no nosso caminho evolutivo, que é mais parecida com a de outros primatas. Eu estou falando do sistema límbico. Ele é responsável pelas suas emoções, que muitas vezes podem ser mais instintivas do que racionais. E é lá onde os palavrões moram. Indivíduos com a síndrome de Tourette, por exemplo, são a prova viva disso. Eles possuem um sistema límbico descontrolado, porque a região cerebral que controla ele, ou deveria, na verdade, possui um certo tipo de dano. E o resultado disso é uma pessoa que pode ter uma repentina vontade incontrolável de demonstrar uma forte emoção. E isso muitas vezes vem ao mundo na forma, justamente, de um palavrão. E coprolalia é como essa tendência é conhecida. Coprolalia, no geral, é mal vista pela sociedade, porque, afinal de contas, um palavrão é uma agressão. É uma agressão verbal, mas ainda é uma. Eles são o mais próximo que uma palavra pode chegar de um soco na cara. Basicamente, o palavrão é a intenção de agredir alguém com uma imagem ou alguma ideia que seja ofensiva ou nojenta. Por isso, a origem deles normalmente vem de alguma coisa escatológica, de cunho sexual, relacionado à doença, blasfêmia religiosa ou até que menospreza grupos da sociedade. O que parece algo terrível, e de fato é mesmo. Mas um palavrão pode evitar algo ainda pior, um conflito físico que pode machucar ou até matar alguém. Um xingamento é melhor do que um pescotapa, no fim das contas, né? E além disso, essas palavras, ao invés de causar dor nos outros, elas podem aliviar a sua dor. Como é o que você pode ver nos stories que eu acabei de postar no Insta. Depois dá lá uma olhadinha. Agora, palavrões, por terem um certo peso agressivo, eles tendem a ajudar a transmitir a intensidade de uma ideia que você quer passar. Porque, vamos lá, né? Uma coisa é falar que esse vídeo é bom. E outra coisa é você falar que esse vídeo é bom pra c...
Porém, mesmo se a intenção for apenas dar intensidade no que é dito, o ouvinte ainda assim pode se sentir ofendido. Mas se ele não se sentir ofendido e vocês dois conseguirem manter em segredo essa violação das regras sociais, então, parabéns, vocês dois são cúmplices de um crime. O que eu sei, isso parece algo exagerado, mas esse segredinho fortalece o relacionamento de vocês dois, porque estabelece intuitivamente que ambos vão ter que confiar um no outro para que aquela violação vá morrer ali mesmo. Porém, para atingir isso, você precisa saber um pouco sobre o estado mental daquele seu ouvinte. Se ele é uma pessoa sensível, se é uma pessoa séria, se naquele momento específico apenas ele não tá muito afim. Por isso, conversas informais entre amigos tendem a ter mais palavrões do que um ambiente formal de trabalho. Só os amigos entre si sabem o quão longe podem ir com palavrões, de modo que seja algo intenso e meio proibido, mas que seja apenas o suficiente para que ninguém se ofenda. O que às vezes é meio engraçado. Ou seja, é um equilíbrio muito delicado. E essa habilidade de usar esses termos chulos na intensidade, contexto e com as pessoas certas demonstra que o falante entende aquelas finas nuances das normas sociais e compreende com uma certa sofisticação como os outros se sentem. É numa hora dessas que as palavras tão pesadas parecem que ficam mais leves e a carga ofensiva diminui ou pode até desaparecer. Elas só ganham o status de palavrões por causa de contextos sociais na nossa cultura. E como você sabe, a cultura varia. O que era ofensivo antigamente pode não ser mais hoje em dia. Se antes a religiosidade era maior e chamar alguém de demônio era terrível, inaceitável, bom, hoje parece que essa carga diminuiu bastante. Se antes chamar alguém de leproso era péssimo, era porque aquela doença na época era terrível. Havia um estigma social. Mas hoje ela tem cura e esse xingamento perdeu a sua força. E além do tempo, isso varia com o lugar. O que é ofensivo aqui no Brasil pode não ser em Portugal. Não é mesmo, sua rapariga? Ou seja, para compreender o peso dos palavrões é necessário compreender a cultura de um lugar em um tempo específico. Se um gringo aprende a falar português como segunda língua, por exemplo, vai ser fácil dele aprender os palavrões que falamos aqui no Brasil, mas vai ser difícil ele sentir a real carga que possuem. Para estrangeiros assim, palavrões costumam ser mais leves do que para nós que nascemos e vivemos aqui, todo dia respirando a cultura brasileira. Porque um dia, quando você era criança, talvez você sem querer falou um palavrão e um adulto brigou com você. Esse tipo de vivência nos estágios iniciais do desenvolvimento do indivíduo é que dá intensidade às palavras. E isso não é apenas questão de mero significado, mas é algo mais sutil do que isso. A palavra excremento, que eu já falei várias vezes aqui, ou fezes, tem o mesmo significado, porém intensidades diferentes de bosta. Então, no fim das contas, uma palavrinha se torna um palavrão somente porque nascemos em um contexto cultural específico de um tempo e lugar, que faz desde crianças o nosso cérebro sentir o real poder das palavras. Assim como o poder do ar que respiramos, que, aliás, está deixando a gente meio burro, sabia? Pois é, respirar deixa a gente menos inteligente. E para saber que história é essa, basta clicar bem aqui ou de repente ver esse vídeo relacionado, assim como o Jacó, que respeita as regras sociais da boa convivência usando máscara. E espero também que tenha um linguajar moderado. Mas sério, Jacó, muito obrigado por ser apoiador do maior canal de ciência do Nordeste. Não esquece que quarta tem vídeo novo. Tchau!